Tá aparecendo já, Paulo? Já tá aparecendo. Então vou começar, então. Boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo a gente, que fazem parte da Enactus ou que estão vindo visitar aqui através dos links, né, que foram disponibilizados. Meu nome é Caio, eu faço parte da Enactus Facamp e do Projeto Batalá. Eu estou aqui com o Paulo. Prazer, gente. Meu nome é Paulo Contruz, sou estudante de Relações Internacionais, também faço parte do Projeto Abatauá e da Enactus. E o tema que a gente está trazendo hoje aqui para discussão, a gente reafirma sempre que a gente quer fazer essa discussão em conjunto com vocês. Então, podem mandar perguntas, dúvidas, questionamentos no chat, que a gente sempre vai buscar ler e repassar aqui para a gente, que a gente possa estar acrescentando na discussão. E o nosso convidado ilustre de hoje é o líder da comunidade Joana d'Arc, que faz parte do Projeto Batauá, o Francisco, conhecido mais como Galvão. Galvão, pode se apresentar. Então, meu nome é Francisco Galvão, sou educador popular, que a gente tenta transformar cada atividade nossa em educação popular, realmente. Tá dando para ouvir aí? Tá dando sim, Galvão, pode continuar. Eu acho que tá dando retorno só da sua live, não sei se você tá assistindo. Tenta tirar o volume da sua live que a gente vai conseguir te ouvir melhor. Sim, tá pegando o som do retorno. Oi, tá dando para ouvir? Tá dando sim, pode continuar. Agora tá certo, pode continuar. E sou da coordenação da Central de Movimentos Populares, CMP, né? Também. Boa, Então, e hoje é o tema, que é os desafios da educação popular. A gente tem esse ilustre educador aqui também, que é o líder da comunidade. E a gente vai começar com um tema que a gente já tinha conversado um pouco antes, que eu queria entender essa metáfora do ensinar a dar o anzol ou ensinar a dar o peixe. Você consegue desenvolver um pouco isso aí? Porque eu fiquei um pouco confuso. Eu não sei até se eu falei a frase, a metáfora completa, mas eu queria aprender um pouco sobre o que isso pode representar para a educação. Então, em educação popular, a gente distingue um pouco da questão da educação tradicional, né? Infelizmente, a educação tradicional, ele trata professor-aluno. Se a gente vê o significado da palavra professor, vem de profeta, como aquele que domina a realidade. E o aluno, o prefixo A é sem, né? E luno vem de luz, né? Como se fosse algo sem luz, algo vazio que o professor jogasse conhecimento lá. E a gente já trabalha uma relação educador-educando, né? Então, essa relação educador-educando, a gente trabalha nesse sentido de que há uma troca de conhecimentos, não é só o educador que chega lá e coloca o conhecimento, e o educando é um saco vazio que você deposita o conhecimento, né? Mas uma relação dialógica aí de construção do conhecimento. Então, a gente trabalha, eu coloquei essa analogia aí do anzol, até porque a Enactus, ela trabalha um processo de extensão universitária, né, e também um pouco refletindo a questão da extensão universitária, da necessidade na intervenção nas comunidades, que se trabalhe também essa perspectiva não só emergencial. Então, por exemplo, a educação popular ela trabalha. Nós estamos numa emergência agora de fome, de pandemia, em que se desenvolve, por exemplo, o trabalho por exemplo, doação de cesta básica. É importante como emergencial. Mas para educar as massas, é importante que se ajude a dar passos além do que só as pessoas serem vistas como carentes, né? E estarem recebendo cesta básica, por exemplo. É importante começar a pensar, aí entra a analogia que a gente fez, né? No primeiro momento, se dá o peixe, né, para a questão da fome, no segundo momento, se ensina a pescar, num terceiro momento,
há também a questão do aprendizado no sentido de que se possa partilhar o peixe, né? Que aí já é a construção também dessa questão de um valor, né? Do valor da solidariedade. Então, se ele recebeu, ele também pode dar. A questão do conhecimento também é nesse sentido. Se você recebe o conhecimento, você não tem por que guardar o conhecimento para si, você tem que partilhar, né? A questão da partilha do conhecimento. E que aquele que aprendeu a pescar também, ele aprenda também a como que ele vai ensinar outros a pescar. Então, esse é um dos sentidos da educação popular também, né? Uhum. É muito legal essa, digamos, reapropriação dessa frase. Eu acredito sim que muitas pessoas, inclusive que estão assistindo a gente agora, que estão no chat aí, já ouviu essa frase, só que ela é usada num contexto muito diferente desse que você falou pra gente, Galvão. Essa frase ela é usada tipo, não deu peixe, ensine a pescar, usada num contexto meio de meritocracia, que a gente vai discutir um pouco mais para frente como que essa questão não existe. Mas eu acho sim muito interessante, muito legal de você utilizar essa frase de uma forma que realmente não é na questão tipo, de meritocracia, tipo, você tem que ensinar a pessoa a alcançar aquilo que ela quer, e sim a questão de cooperatividade mesmo, do professor aprender com o aluno e do aluno aprender com o professor. Então, achei muito interessante mesmo. Inclusive, quando chega no nível que o que aprendeu a pescar, ele vai ensinar outros a pescar, já é um processo que você já mistura o educador com o educando, né? O educando ele já se transformou também no educador, já Sim, sim. multiplicando o conhecimento. Eu acho que uma coisa interessante a se citar também é que a gente está usando esse termo, né, educação popular, só que eu tenho uma ideia mais ou menos do que seria uma educação popular, mas eu não sei em si o que seria a educação popular. Você poderia dar uma breve introdução do que seria, tudo até para eu mesmo saber? Posso sim. Então, educação, a gente teve uma perspectiva da educação muito nessa questão que há diversas metodologias. Assim como a ciência não é neutra, a educação não é neutra, certo? Então, tem diversas metodologias nessa questão da educação. Então, quando você... É diferente da educação, ela pode, mesmo sendo... Ela pode ser formal e informal. A educação formal é a educação que é dada pelas instituições de ensino, certo? Universidade, a escola. Então, ali está a educação formal e a educação informal, que ela é a educação que ela é feita fora das instituições de ensino. Então, vai desde da passada de conhecimento de pai para filho, ela já é uma educação popular ali, que está se dando, certo? Uhum. Até qualquer outra atividade. Então, a educação popular ela visa transformar qualquer atividade numa atividade de partilha de conhecimento. Então, para nós é isso. Outra coisa que a gente encara é que a geração de conhecimento ela não está só nas universidades, ela está no meio do povo também. Então, a educação popular também prima para que o conhecimento dito científico, o conhecimento mais acadêmico, ele consiga interagir com o conhecimento popular. Então, num processo de educação popular, a gente não considera as pessoas como um saco vazio em que não tem nada e ali você vai depositar conhecimento. A gente tem como ponto de partida o conhecimento que o povo tem, né? O entendimento, mesmo sendo equivocado, superado, deficiente, mas a gente parte como que o educando ele tem algum conhecimento, ele tem alguma vivência e esse é o ponto de partida na educação popular. E a partir daí, essa relação educador com educando é um processo de reflexão, de construção desse conhecimento. Então, a gente parte da realidade concreta, inclusive a gente usa muito
uma das metodologias que a gente usa é a questão do tema gerador, né? Então, a partir de determinado tema, a gente avança para um outro tema. Não adianta você discutir um tema muito complexo se você não partir do simples. Você tem que partir primeiro do simples para ir para o complexo. Por exemplo, você pode, a partir de uma horta, você ensinar matemática. Você chegar para uns agricultores que estão trabalhando com horta, por exemplo, a partir daquilo ali você pode ensinar matemática. A partir por exemplo, de uma receita de bolo, você pode ensinar química, ensinar matemática também. Ali tem fração, ali tem uma série de coisas. Então, a gente parte um pouco da realidade concreta para, a partir daí, como se a gente partisse primeiro da prática para a teoria, mas só que a teoria e a prática elas vão interagindo, né, entre si. Então, a educação popular, ele traz essa perspectiva. Tem uma frase que você falou lá atrás que é muito interessante mesmo da gente pensar, que da gente discutir, que é a questão de ninguém é um saco vazio. Isso é uma coisa que realmente você pode analisar assim, em diversas situações do cotidiano que a gente passa dia a dia, a gente não percebe. A gente acha que a pessoa que infelizmente não teve acesso a uma educação de base, normal, frequenta escola, ensino médio, faculdade, ela não tem conhecimento técnico nenhum. Mas a gente vê que em diversas situações, em diversas áreas, isso não é verdade. Usando um exemplo aqui, o mais clássico seria do servente de obras, né, o famoso pedreiro, que mesmo ele, muitos pedreiros pelo Brasil, que a gente atua em bairros, né, mais periféricos, não terem informação, eles têm a noção da matemática, de quanto que eles precisam gastar, de quanto que eles precisam fazer, tipo, comprar de cimento para fazer um muro, para subir um muro, questão de ângulo. Então, realmente, a gente tem que lembrar isso sempre quando a gente estiver discutindo a questão da educação popular, é que ninguém é um saco vazio realmente. Todo mundo tem um conhecimento, mesmo que seja mínimo, ou o conhecimento da própria área. Tanto, um pedreiro, ele sabe construir uma casa. Eu não tenho noção nenhuma de construir uma casa e eu faço faculdade. Então, a gente é bem legal de a gente ver nesse nível. Cada pessoa tem um conhecimento. Então, cada pessoa o seu professor e também pode se tornar o seu aluno. Eu vou dar um outro exemplo também. Coisa aqui. Se a gente pegar a questão dos medicamentos, o que teve de medicamento cujo princípio ativo ele foi descoberto por indígenas, por comunidades tradicionais, por comunidades quilombolas, e que vieram aqui cientistas, simplesmente pegaram esse conhecimento popular, levaram para o laboratório, identificaram realmente, testaram, e passaram a produzir medicamentos, e passaram até o ponto de patentear plantas brasileiras, né? Como, por exemplo, quebra-pedra, os japoneses patentearam essa planta. É uma planta brasileira que não tem no Japão, mas eles vieram e identificaram que consegue, tem propriedades terapêuticas na questão de renal, por exemplo, eles patentearam e roubaram esse conhecimento popular. Então, muitas vezes a gente aqui no Brasil não dá valor, mas esse conhecimento popular nosso está sendo roubado a cada dia. Eu acho que o tema de a educação popular seria também uma educação de todos e para todos, né? E a Rafa, ela fez uma pergunta muito interessante aqui, que é quais são os principais problemas de definir como carente as pessoas que são marginalizadas? Então a gente fica marginalizando cada vez mais e não inclui elas na educação. Acho que daí, de novo, repetindo a pergunta, quais que seriam qual que é o principal problema de definir carente uma pessoa que é marginalizada? A palavra marginalizada quer dizer que está à margem da sociedade, né? Que você tá excluída, né? Que você está à margem mesmo. Uhum. E uma outra... Então, tem problemas com esse conceito de excluído, de marginalizado, porque, na verdade, todo mundo está incluído na sociedade, agora está colocado aí, está incluído de forma marginal, né? Está incluído de forma periférica, está participando da sociedade, mas está participando de uma forma sem ter acesso.
ao mínimo necessário, às vezes até para sobreviver. Então a gente vê isso realmente como um problema. Não sei se eu consegui responder aí. Sim, não, conseguiu. E isso é muito interessante porque faz uma ligação com uma outra pergunta, que a gente tem as pessoas marginalizadas também, o problema de educação no Brasil é gigante, só que você também tem uma forma academicista de educação ou de ciência, né? E daí o João perguntou, Galvão, como que funciona o processo de engajar a comunidade para a questão de educação? Então, é o que a gente falou do tema gerador, né? Não dá para, por exemplo, você estar na universidade. Eu conheço os dois lados, eu conheço o lado da comunidade, vim de comunidade, estou em comunidade, mas conheço também a universidade também. Então, não dá para você chegar com a maior boa vontade, não vamos levar a educação para a comunidade e achar que isso vai dar certo. Então, você tem que tentar identificar quais são os principais problemas e transformar as atividades a serem desenvolvidas em atividades educativas. Então, se você parte simplesmente, vocês estão precisando de educação, vamos trazer, por mais boa vontade que tenha, se não tiver toda essa metodologia, que foi o que eu tinha colocado antes, né? É um tema gerador. A partir de uma determinada situação, você vai refletindo e vai transformando num processo educativo. Então, essa questão da educação também tem que partir das pessoas verem que a educação é uma necessidade, não é uma obrigação. É necessário, é importante ter educação. Então, quem não teve acesso à educação, às vezes não vê importância na educação. O desafio nosso, enquanto educador, é despertar essa perspectiva de educação. E mais do que isso, é discutir nas pessoas o sentido da vida, discutir, estimular que as pessoas sonhem, né? Então, isso é fundamental para que as pessoas se movam por mudanças pessoais, por mudança no país, que comecem a perceber desde a questão ambiental, do lixo, desde diversas outras questões, da questão da convivência, das relações, do respeito. Então, a gente tem que partir da reflexão. E aí a gente se dá com uma situação gravíssima que vem do próprio processo de colonização, né, que é a questão das opressões, né? Então, você tem um povo que vem oprimido lá, né? A gente vem de um processo de 520 anos de Brasil em que, desses 520 anos, eu não considero que é 520 anos do Brasil, porque antes já existia uma cultura, já existiam povos aqui. Mas se a gente considerar os 520 anos de colonização portuguesa que nós tivemos aí para frente, 388 anos praticamente foi de trabalho escravo, né, de regime escravocrata. Então, de opressão, certo? De trabalho forçado de opressão. Só que aí a gente tem o quê? Você tem um opressor, certo? E você tem um oprimido aí. Só que essa opressão, ela tem diversas dimensões, essa opressão. Essa opressão vem desde da questão das opressões que existem nas relações de trabalho, até dentro de casa, as opressões, né? A opressão do homem com a mulher, o preconceito, o desrespeito à diversidade. Então, você tem opressão em diversos níveis. E se a gente não tiver realmente uma educação que consiga desmistificar isso, que consiga superar essa. Porque às vezes a pessoa. É outra analogia, né? O cara sofre lá no trabalho, aí vem dar porrada, espanca a mulher é oprimida também pode ser uma opressora, espanca a criança espanca o cachorro, e aí você tem um ciclo de opressão que precisa ser quebrado, né? Então, a verdadeira educação, ela consegue libertar o próprio oprimido para ele também não se transformar num opressor.
mas isso vem com... Isso é um processo que leva tempo, né? Isso é um processo de educação, ela não pode ser só um momento de educação. A educação ela tem que ser um processo contínuo e constante para a gente Essa, ir superando essas mazelas que a gente tem em nossa sociedade. essa questão como um todo é muito, muito interessante mesmo, porque como o Galvão ele pautou muito bem, porque eu estudei em instituição pública a minha vida inteira, só agora na universidade mesmo consegui na particular, né? Então, é questão de vivência. Todo mundo acha que as escolas estaduais elas são ruins por causa claro, da precariedade da educação no Brasil, mas também porque os alunos são desinteressados. Eu achei muito interessante quando o Galvão colocou que quando você vai ensinar, você vai colocar o ensino, você vai querer oferecer educação para um povo que é historicamente marginalizado desde sempre, você não pode colocar essa educação como a educação brasileira funciona hoje em dia, uma educação totalmente acadêmica, que é voltada justamente só para fazer prova e se preparar para o vestibular, porque você não gera o interesse na pessoa, porque a vivência da pessoa no dia a dia, o dia a dia da pessoa, a convivência que ela tem na própria comunidade ou em volta, em lugares periféricos, ela sabe que aquilo não vai servir de alguma forma para ela, ela não se sente acolhida pela educação. Eu achei muito interessante quando o Galvão ele colocou que a educação ela tem que partir de uma base que ela traga as pessoas até ela e não seja imposta. Então, toda essa questão meu Deus, a educação brasileira é muito precária, estadual é sucateado, toda essa questão histórica estabelecida e também essa questão de afastamento. Porque, como o Galvão novamente ele afirmou, a gente 388 anos de escravidão. Acabou a escravidão, não tiveram nenhuma base. Eles simplesmente libertaram as pessoas e falaram encontre-se o rumo. E aí não tem um pré-estabelecimento de um processo educacional das pessoas que já eram marginalizadas. Aí hoje em dia eles tentam, mas não conseguem, porque eles querem forçar algo que digamos, não é natural, entendeu? Um processo meio violento. Então, a educação popular eu acho muito importante que ela traz aquilo que a educação brasileira não traz, que é a aproximação com a origem, com a base das pessoas. Então, isso é muito legal da gente refletir sobre isso, como que a educação popular, a educação brasileira, ela pode aprender com a educação popular. Eu acho muito interessante mesmo a gente parar a pensar sobre isso, como que isso funciona no Brasil. Ah, bem, eu posso então acrescentar mais uma coisa que ficou aqui em mente, porque assim, antes de a gente abrir a live, a gente estava debatendo a educação como ponto inicial para a transformação da nossa sociedade, né? E eu acho que assim, como que a gente poderia utilizar a própria educação popular como uma forma de trazer transformações sociais e conhecimento para a nossa realidade. Não adianta a gente pegar a educação como esse ser inimaginável que está dentro das universidades e não trazer para a população no geral. Isso pode gerar negacionismo, isso pode gerar teoria da conspiração, isso pode gerar até dúvidas sobre alguns conhecimentos que já são básicos, que já são alastrados para todo mundo, vamos dizer assim. Então eu queria ouvir um pouco da opinião do Galvão sobre como que a gente utiliza a educação popular como uma transformação social da sociedade brasileira no geral. Então, tem uma frase do Paulo Freire que ele coloca o seguinte: a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas transformam o mundo. Então, acho que essa frase responde bastante, né? Eu acho que a educação, ela não é tudo, mas ela é a base para qualquer transformação, desde da transformação individual, que a gente elenca a necessidade de trabalhar os valores, né? Por exemplo, é preciso resgatar os valores. A gente hoje está vivendo uma sociedade que está fazendo apologia, por exemplo, infelizmente, a gente vê que estão fazendo apologia até à violência, né? E agora liberando um monte de armas. Imagina como é que vai ficar o trânsito nessa situação. Então, a apologia à violência, apologia ao individualismo, apologia a gente querer se dar bem em cima dos outros de qualquer jeito, querer prosperar de qualquer forma. Então, o desafio que a gente tem enquanto educação popular é exatamente de estar
trabalhando novos valores, né? Resgatar os valores, o valor da solidariedade, o valor da valorização da vida, o valor da indignação com as injustiças. Hoje a gente vê a violência e a injustiça, a gente acha que é uma coisa normal, a gente não pode normalizar certo tipo de coisa que a gente vê por aí. A questão também do cuidado com o corpo, da higiene pessoal, do cuidado com o próximo, do cuidado com o planeta também, né? Que a gente vê que está tudo sendo destruído e não adianta achar que é só os outros que faz, porque a gente produz lixo também e a gente simplesmente joga lá num saco e acha que dali para frente não é problema nosso. Então, é uma série de coisas que o gosto pelo trabalho também, que inclusive, e pelo estudo também, inclusive a gente vem de uma sociedade do não trabalho, né? Quando você tem uma sociedade que ela veio de um processo de produção escravista, o que acontece é que tanto senhor de escravo vê o trabalho como uma coisa ruim, como quem estava escravizado vê o trabalho como uma coisa que é forçada, que é ruim. Então, aí começa a gerar uma cultura de não trabalhar, de se escorar no outro, de explorar o outro, de querer ganhar sem trabalhar. Então, a educação popular, ela traz essas reflexões que são importantes para que a gente comece a construir uma transformação dentro das pessoas, que as pessoas vão reproduzindo essa transformação, porque só transformando as pessoas que a gente vai transformar o mundo, né? Não adianta pensar que vai fazer grandes transformações sem passar pela educação, sem passar pela transformação das pessoas, porque não vai conseguir. Galvão, muitas pessoas em redes sociais assim, comentam bastante a questão de que dessa última frase que você passou, que durante todo o ensino fundamental e ensino médio, o brasileiro, né, que está em construção, para se tornar um cidadão, né, a gente aprende mais sobre rochas e sobre tipos de micro-organismos do que sobre essas coisas que você falou. Ter empatia pelo próximo, ter preocupação pelo meio ambiente, saber conviver em sociedade, e até mesmo coisas mais ligadas a cuidados pessoais, né? Tipo, como gerir o próprio dinheiro, como fazer o imposto de renda. Muitas pessoas questionam isso, porque isso não está na base curricular comum do Brasil. E eu queria que você comentasse um pouco sobre por que no Brasil esse afastamento, tanto assim de se tornar um cidadão, não se cabe mais à escola. A escola é feita para ensinar, para estudar para o vestibular, e não para se tornar um cidadão. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, aí a gente tem um distanciamento grande, isso ocorre não é só na escola, isso ocorre nas universidades também. A gente tem um distanciamento muito grande entre a teoria e a prática, certo? Então, muitas vezes, por isso que a gente acha que a questão da educação tem que partir da realidade concreta, dos problemas que as pessoas estão vivendo, porque a gente enxerga o mundo a partir de onde a gente está. Então, a gente vê muito isso, né? Inclusive, isso é um dos motivos da evasão escolar. Esse é um dos principais motivos da evasão escolar. A criança, o adolescente, a criança ainda vai para a escola porque o pai obriga e tem um maior controle, mas à medida que vai ficando adolescente, vai vendo a escola como algo que não tem sentido, algo fora da realidade concreta, e isso vai, entre outros motivos, né? Que não é só esse motivo, tem motivos econômicos, que tem que começar a trabalhar mais cedo, ajudar em casa, mas começa a perceber que aquilo que você está estudando ali está tão fora da realidade, tão abstrato. Você estuda, por exemplo, física, você vê aquele monte de cálculo de física e de química, está totalmente. Você não sabe nem para que vai servir aquilo, você está estudando aquilo sem ter uma motivação de ter aplicabilidade daquele conhecimento. Como, por exemplo, você
poderia estudar física, por exemplo, você poderia partir para estudar termologia, por exemplo, em física, a partir de uma geladeira. Vamos abrir uma geladeira aqui, vamos entender quais são os princípios que faz a geladeira gelar, baixar a temperatura. Ou você poderia trabalhar a química a partir, por exemplo, de uma cozinha. Você está fazendo vários processos químicos ali. Cozinhar é química. Mas não, você parte da abstração, certo? E uma boa parte das pessoas não consegue fazer essa conexão com a realidade. Então, isso geralmente gera uma evasão muito grande nas escolas. Então, o desafio é repensar a educação popular, ela traz esse desafio de repensar essa questão da educação tendo como ponto de partida a realidade. Isso não, a gente não está negando a teoria, certo? Não está negando o conhecimento científico, só ver que ele deve ser introduzido a partir da realidade concreta, para a partir da realidade, a partir de questões práticas, a gente chegar na teoria. Não trazer a teoria descolada da prática, da realidade concreta. Não sei se deu para entender. Eu consegui pegar pelo menos. Não sei se é porque eu sou de humanas, né? Então talvez eu consiga pegar também. Só que eu acho que é um negócio interessante porque, pelo menos sendo um jovem que entrou na universidade, na faculdade, né? Eu sempre ouvi falar que eu preciso de um diploma para subir na vida. Eu preciso entrar, aprender alguma coisa para ganhar mais dinheiro. Eu acho que a gente ainda tem uma noção muito concreta, vamos dizer assim, muito, é, vamos dizer assim, fundamental, que é incutida nas nossas famílias, de que a educação não é como se fosse um fim. A gente não aprende a educação como algo cultural, algo que pode engrandecer não só a sociedade, mas nós como indivíduos, né? A gente vê a educação como um meio de a gente conseguir ganhar mais dinheiro, e dessa forma a gente não dá tanta importância para a educação em si. E pensando desse modo, eu queria também ouvir um pouco, tipo, o que você colocaria, quais matérias você gostaria de acrescentar nas escolas ou nas universidades brasileiras que trariam a escola mais, ou a escola e a universidade mais para a realidade, vamos dizer assim. Então, eu acredito, isso não é muito minha área, mas eu acredito que o problema não está nas matérias, está no conteúdo e na forma que essas matérias são dadas. Eu acho que matéria a gente tem até, às vezes, até em excesso, né? Que não é o excesso de matérias que vai trazer o conhecimento, você despejar um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas o problema está na metodologia, principalmente. Refletir o conteúdo e refletir a metodologia. Outro problema sério que a gente tem no ensino médio é o seguinte: a gente tem uma população que não pode se dar o luxo de ficar estudando, só estudando. Infelizmente, tem países que dá incentivos, inclusive financeiros, para que a pessoa estude, né? Tem bolsa de estudo, e inclusive, por exemplo, na França, o tempo que você está na universidade é contado como tempo de preparação para o trabalho, como na verdade é isso. O estudo é uma preparação para o trabalho. Agora, o ensino médio no Brasil, que você tem, é tão desconectado da realidade que você tem um ensino médio para uma população que precisa de trabalhar, para precisar de trabalhar, precisa ter uma profissão, e você sai do ensino médio é, sem profissão nenhuma. Então, isso é uma coisa que também causa evasão escolar também. O problema é essa desconexão da teoria com a prática. Essa questão do desinteresse, como a gente mencionou desde o início, né? Novamente, na minha realidade, eu via muitos colegas meus de sala de escola, na época do ensino fundamental, de que o que você quer fazer quando a gente sair da escola, sair do ensino médio? E eles mencionavam, arrumar um emprego porque eu tenho que ajudar em casa, entendeu? Então, Uhum. tipo, a pessoa tá ali, é um desinteresse total para ela, porque aquilo que ela tá aprendendo ali, ela não vai usar concretamente na vida. Que nem o Galvão explicou na questão de usar tipo, a física e a química para coisas que realmente acontecem no dia a dia. Não encher os alunos de cálculo e teorias e tudo mais para que
só depois vomite tudo numa prova do governo estadual para conseguir passar numa universidade. Então, isso pega muito mais nas regiões mais marginalizadas, porque além dessa questão de ter que trabalhar mais cedo para ajudar em casa, desinteresse e tudo mais, tem a questão com o contato da rua, sabe? Eu mesmo convivi muito tempo com o pessoal perto da casa dos meus pais, né, que é uma região mais afastada de Campinas, e o desinteresse era incluso em tudo isso e muitas coisas mais, porque as pessoas, que nem um amigo meu, ele queria ser mecânico, queria seguir os passos do pai dele, entendeu? O ensino médio não fazia sentido para ele. Ele estava aprendendo física, química, sabe, geografia, que nem eu falei, rocha e micro-organismo, ele já tinha bagagem de mecânica, e hoje em dia, inclusive, ele é mecânico, um mecânico muito bom. Então a gente sempre volta naquela questão da educação da base, sabe? A pessoa ela sempre tem um conhecimento e ela quer transformar aquilo naquilo que ela quer para viver para isso. Mas a escola não incentiva isso. A escola tem uma frase muito legal que eu gosto que fala assim que a escola como um todo, mas trazendo para nossa realidade, né? A educação brasileira ela mata a criatividade do aluno. Ela não floresce ele. Um aluno que tem uma aptidão a ser artista, a cantar, a pintar, ele é esmagado pela opressão da educação brasileira. Ele é colocado para achar que para ele ser alguém na vida é só ele virando ou engenheiro ou médico. Eu acho que muita gente já ouviu isso de algum parente, né? Tem que ser engenheiro ou médico para ganhar dinheiro e ser alguém na vida. Eu acho isso muito, muito violento e muito opressor. Então, a gente tem a situação também que é o papel do educador na educação popular, não está limitado à questão da transmissão de conhecimento, mas também está ligado à questão de estimular as pessoas a pensar, estimular as pessoas a sonhar também. Então, as pessoas começarem a perceber a situação que elas estão, certo? A realidade concreta que elas vivem. E a gente estimular para que elas mudem essa realidade, isso é positivo. E a gente também tem um desafio muito grande, que é também essa questão da reprodução social. O que é reprodução social? O Brasil ele é tão verticalizado nesse sentido aí, que da própria estrutura que a gente tem, que geralmente a maioria dos médicos vem muita é filho de médico, é neto de médico, é filho de político, é neto de político, e ali vai reproduzindo. Então, a educação ela cria essa possibilidade de quebrar essa reprodução social também. Por que a filha de uma faxineira ela não pode ser uma médica? Por que a filha do mecânico ele não poderia ser um engenheiro mecânico também? Certo? Ou um técnico em mecânica também, que é importante também as profissões técnicas. Então, esse desafio que o educador também tem, fazer as pessoas refletir a realidade, por isso que a educação ela não pode ser imposta, ela tem que vir a partir de uma reflexão da necessidade, as pessoas sentirem que é necessário educação. Então, isso é fundamental. E a quebra da reprodução social também é fundamental nesse país. Não é à toa que a gente tem apagão de mão de obra, né? Em várias áreas. Por quê? Porque a gente não tem mão de obra qualificada. Por que não tem mão de obra qualificada? Porque o acesso da educação não é universalizado para todo mundo. E quando é universalizado, a qualidade não é a mesma para todos. Então, é isso que acaba. A gente acaba perdendo vários talentos, várias pessoas poderiam desenvolver, de ser artistas, de serem atletas, de serem ótimos profissionais, mas não são porque não tiveram o acesso necessário à educação, né? E da forma correta. Né? Certo, Calvão. Nossa, eu tô só aprendendo aqui, só ouvindo, porque a gente tem um pouco de noção do que algumas coisas podem estar acontecendo mais nessa área de educação, só que a gente não tem a visão completa. Eu acho que você está, pelo menos, me ajudando muito. E eu vim trazer duas questões muito importantes de duas professoras maravilhosas que a gente tem, que é a Dani e a Mari.
a Mari, ela reforçou que as experiências educacionais têm que estar intimamente ligadas com a realidade das pessoas, porque senão é só uma educação vazia, vamos dizer assim. E a Dani, ela fez uma pergunta que até eu fiquei curioso, acho que o Caio vai querer ouvir a resposta também, que seria, obrigado pela presença aqui, Galvão. Várias reflexões importantes para nós. Queria te perguntar se você consegue perceber na sua relação com as pessoas das comunidades periféricas, qual é a visão, percepção que elas tendem a ter dos universitários ou universitárias que as procuram para um trabalho conjunto, como a Enactus realiza. Queria saber qual que é a visão das comunidades frente à comunidade universitária ou acadêmica, tipo eu, o Caio, a Enactus, essas pessoas que querem trabalhar em conjunto com eles. Então, na visão geral, as pessoas veem como alguém que pode ajudar, né? Vem trazer algum tipo de ajuda. Então, essa é uma visão geral que as pessoas têm. Infelizmente, a gente tem um processo de lidar com as periferias, que é esse processo da caridade, certo? A caridade é uma atitude que não ajuda. Não ajuda as pessoas a desenvolverem, cria uma dependência, que é o dar o peixe, né? Parar na etapa de dar o peixe, na etapa de dar a cesta básica, certo? Então, ao invés de criar uma provocação para que as pessoas transformem suas realidades, eu não estou falando assim do trabalho da Enactus, estou falando assim do trabalho geral, né? Do trabalho geral, que isso aí é feito. As elites sempre fizeram isso como forma a caridade como forma de acalmar as pessoas que estão numa situação ruim. Que essa perspectiva só de distribuir cesta básica, de distribuir roupa, mas a necessidade, agora a gente teve um período que foi um período que realmente precisou disso, agora que a gente está tendo a pandemia, a fome, a volta da fome ao país, o desemprego por conta aí entre outros fatores também, de má condição da economia, mas também a gente tem essa questão da pandemia também que paralisou tudo, então tem essa necessidade do dar o peixe, mas é o desafio que está colocado, que aí a Nactus traz, para além disso, que é essa perspectiva de organizar os empreendimentos, da geração de trabalho e renda, que é a questão da organização da produção do anzol e do ensinar a pescar. Então, uma fatia do pessoal tá num nível de consciência ainda de ficar nessa fase ainda de receber a caridade, mas o desafio nosso é exatamente fazer com que a gente vá além disso, né? Que é essa perspectiva de dar um passo a mais, que é essa perspectiva de desenvolver o trabalho realmente, da geração de trabalho e renda. Quando vocês trazem a perspectiva, por exemplo, vamos organizar o grupo de mulheres para produzir a reciclagem ali com os pneus para gerar trabalho e renda, é esse passo à frente que é fundamental, que educa, né? Que tira as pessoas da dependência, que tira as pessoas da acomodação. Então, eu acho que, por exemplo, a Enactus, ele trabalha uma perspectiva correta, mas as coisas levam tempo, não são tão rápidas. A questão da fábrica de tijolos, por exemplo, quanto tempo que a gente tá tentando organizar e a gente tem dificuldades, que são dificuldades às vezes criadas politicamente para que um projeto desse não. Acho que a gente tá tendo um probleminha de áudio, não sei se é só pra mim. Não, não, tá certo. Acho que ele caiu. Pra mim também ele travou a imagem e o som. Não, eu acho que teve
pequeno problema técnico aqui, gente, mas é normal, né? Sabe como que é? A gente tá todo mundo preso em casa, a gente tá suscetível a alguns problemas técnicos acontecerem, né? Mas é muito bom ver. Vamos esperar para ver se ele consegue retornar. Falar com o estagiário, vamos ver se o estagiário consegue dar uma. Estagiário, está Vamos ver se. brincando. Mas enquanto a gente vai resolvendo a situação com o Galvão, eu pergunto para vocês que estão acompanhando a gente aí no chat, vocês têm alguma pergunta em relação sobre todas essas questões que a gente está comentando agora, a questão do papel da Enactus, né, nas comunidades que a gente faz parte, que a gente tenta ajudar, e se vocês têm uma ideia ou se vocês têm outra noção. Opa, voltou aí, voltou. Então, Peraí, eu acho que não voltou mais não. Tá meio... Infelizmente, de manter as coisas dependentes. Galvão, você poderia repetir? A Porque popular, ela visa trazer essa superação. Eita. Você poderia repetir, porque você caiu, acho que a internet, e cortou a última parte. Oi, tá dando para ouvir? Agora sim, agora sim. Não, eu tava... Não, pode falar. Eu só ia perguntar se você consegue lembrar essa última parte para reforçar a questão da gente organizar mesmo as comunidades para não só ficar, vamos dizer assim, independente da caridade, mas sim procurar se autodesenvolver, se encontrar maneiras independentes, né? E tem várias organizações, mas acho que a principal organização é a própria organização da comunidade, de conseguir a sua independência mesmo. Eu queria que você reforçasse essa parte. Então, essa questão é necessário um passo à frente. A gente já tinha, por exemplo, uma crítica ao Fome Zero. Vários movimentos sociais já colocavam fome zero a trabalho. Então, a necessidade de, por exemplo, essa política de distribuição de alimento, ou da própria... Eu sou crítico que esse auxílio emergencial se eternize, certo? Ele tem que ser emergencial, o que tem que vir pela frente é a criação de oportunidades para a pessoa superar essa condição de estar sempre precisando de doação, de cesta básica, de roupa usada, de auxílio emergencial. Então, é fundamental que esse trabalho de dar o peixe, acho que é um processo inicial, agora de ensinar a pescar, acho que é o segundo passo, que é fundamental. Sim, sim. Essa questão que você falou do auxílio também bate muito com a questão do Bolsa Família, né? Que eu não vou lembrar quem foi que fez essa indagação, mas que eu ouvi falarem, né, que o sucesso do Bolsa Família não deveria ser medido com a quantidade de famílias que entram no Bolsa Família, e sim com a quantidade que consegue sair e consegue estruturar digamos, uma renda melhor, uma casa melhor e um método de conviver em sociedade melhor. Mas não, aqui no Brasil, como você disse, é só dar o peixe, é só você oferecer esse auxílio do Bolsa Família e acabou por aí. Você não educa, você não apresenta novas oportunidades de mercado de trabalho, não. Você só oferece o peixe. É como se fosse um modo como o Galvão também mencionou um tempo atrás, aquietar as massas, né? Deixar elas darem uma migalha, o peixe, para elas pegarem e se contentarem com aquilo e não gerarem nenhum tipo de movimento social ou até mesmo uma mobilidade social muito grande ou muito maior. Complementando isso, eu só queria acrescentar também que a gente tinha conversado isso também no começo da live e eu queria retornar esse ponto porque é realmente uma curiosidade minha, eu acho que, não sei se deve ser do Caio também, mas a questão de a universalização do ensino público, né? Não, universalização do ensino básico, né? Do ensino fundamental e ensino médio como público e não mais tendo essas maneiras privadas. Eu indaguei que eu ficaria com medo que gerasse prejuízo para o país, mas você falou que não, na verdade vai gerar lucro. Você poderia comentar sobre isso porque eu realmente fiquei curioso, eu queria saber um pouco mais sobre essa possibilidade. Então, eu acho que é fundamental pelo seguinte: pegando um pouco lá na filosofia, o ser humano, a pessoa, o indivíduo, ele não nasce ruim, certo? Ele não nasce incompetente, ele não nasce ruim.
certo? Isso não vem da essência humana. O que acontece é o seguinte: o meio em que a pessoa vive é que vai determinando a pessoa, que vai influenciando, certo? A gente tem nossas características. Se for lá para as ciências biológicas, lá na genética, eles falam em genótipo e fenótipo, né? Genótipos são nossas características genéticas. O fenótipo é como a gente se apresenta diante do ambiente que a gente está e provoca transformações na gente. Então, as pessoas não nascem ruins em si, elas vão se moldando de acordo com a realidade que elas vivem. Se você pegar um índiozinho em Yanomami e levar ele lá para ser criado na Inglaterra, ele vai falar inglês fluentemente igual qualquer inglês. Então, a educação é fundamental. As pessoas nascem, algumas, nós não somos iguais, ninguém é igual a ninguém. Nós somos semelhantes. A gente, alguns têm mais facilidade, alguns chamam de vocação, né, para matemática, outros para as artes, outros para os esportes. E se a gente tivesse uma educação pública, eu defendo que a educação no Brasil seja pública e universal, assim como a saúde. Se a gente tiver uma educação pública de qualidade, que a criança entre lá desde a pré-escola, que passe o dia inteiro lá na escola, que tem uma boa alimentação, que também influencia essa questão da má alimentação. Quem se alimenta bem vai ter condições de desenvolvimento bem melhor do que quem se alimenta mal. Com uma boa alimentação na escola, com bons professores, com um acompanhamento psicológico, pedagógico, capaz de identificar qual que é a vocação daquela criança e que se invista naquele desenvolvimento. Se ele tem facilidade com matemática, vamos investir nisso. Se ele tem facilidade com escrita, por que não investe para ele ser um escritor, ser um advogado? Então, que se invista realmente nessas habilidades, né, que a gente chama de desenvolver as habilidades das pessoas. Eu acho que a gente teria um país que iria para um outro patamar. Mas isso está ligado também com um projeto de país que se tem, né? Você educa uma população para determinado projeto de país. Se a gente mantém um projeto de país em que é o tempo todo na televisão a elite brasileira fazendo a propaganda dizendo que agro é tudo, dizendo achando que é muita vantagem o Brasil se especializar só na produção de produtos básicos, de commodities, para exportar minério de ferro cru e ficar comprando avião, ficar comprando carro, certo? Hoje os montadores estão até saindo do Brasil, já não são brasileiros. Em vez da gente buscar um caminho de industrializar, de autonomia, de gerar uma tecnologia realmente voltada para a nossa realidade, então não precisa de muita educação, de muito investimento em educação. É mão de obra desqualificada que vai tocar as coisas mesmo, para produzir produto básico, para a gente produzir minério de ferro e comprar produto industrializado. Agora, se realmente a gente tiver um projeto de desenvolvimento do Brasil para transformar o Brasil numa potência, num país desenvolvido, aí realmente a gente vai precisar universalizar a educação se a gente não quiser ter apagão de mão de obra qualificada. A gente deixa de gastar em educação com as crianças e depois vai gastar muito mais com. Cortou para você também, Paulo? Aham, deu uma cortada. Para mim também. Mas eu acho que a visão geral seria de que a gente tem que ter um projeto de país, né? Um projeto de nação, mesmo que a gente saiba que nação em relação internacional é ser vamos dizer assim, um outro significado. Eu acho que esse projeto de nação, de educação, né?
que a educação seria o ponto inicial, o ponto comum para a gente conseguir mudar os processos da nossa sociedade, é um foco importante, por isso que deve haver assim, uma atenção especial para a educação. E eu não sei se o Caio quer incrementar mais alguma coisa, a gente já está Só, seguindo para o nosso final da live já. sim, sim. Só acrescentar mesmo, que a gente teve essa discussão antes da live, né? E em economia a gente aprende que o sistema capitalista ele determina quais países vão ser os industrializados e quais vão ser os que, né, vão produzir commodities. E essa mobilidade sempre é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas existem países que conseguiram, sim. Um exemplo que eu posso dar é a Coreia do Sul. Porém, como o Galvão e o Paulo, e eu reafirmando, colocando ponto final, disseram, falta um plano geral, um plano de nação. No Brasil, a gente é educado, a nossa vivência, a nossa sociedade, a nossa cultura é algo determinante para a gente não sair de onde a gente está. E cultura não na questão que eu estou falando de produção cultural, mas estou falando de cultura de indivíduo, né? De cidadão, usando essa palavra. Então, é um plano de nação para o Brasil, visando o crescimento da população como um todo, tentando diminuir as desigualdades sociais que afligem, né, a nossa sociedade, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, assim, vamos lembrar isso. Como o Galvão e o Paulo disseram, existem crianças que saem de casa e têm que almoçar na escola, por isso que existe merenda, porque não tem almoço em casa. Existem escolas que os alunos chegam lá e ganham MacBooks para uso de estudo. Isso é muito desigual. Isso é muito desigual, isso é muito errado. Então, isso fica essa reflexão final, de que a desigualdade ela atinge a educação de uma forma muito violenta e muito opressiva aqui no Brasil. E para a gente mudar isso, a gente tem que agir como um conjunto, como um todo. E aí, através disso, a gente consegue mudar os políticos que estão lá no Congresso, consegue mudar as leis e consegue mudar as injustiças. Então, essa reflexão final aí que eu deixo para todo mundo que está assistindo a gente é que a mudança, ela parte da gente, mas não da gente como indivíduo, a gente como um todo. Tem que mudar isso e fazer o Brasil ser um país melhor e uma nação melhor, uma nação mais unida e menos desigual. Então, levantaram uma questão aqui, ó, sobre o empreendedorismo. O empreendedorismo sem conhecimento é enganação, certo? O que acontece? A gente está com um nível de desemprego mais alto do que o que a gente pensa, certo? O cálculo do desemprego, geralmente, ele é feito a partir das pessoas que estão... O IBGE pega as pessoas que estão procurando emprego, certo? Não estão com carteira assinada, estão procurando emprego. Quem parou de procurar emprego, que é chamado desalentado, né? Pessoa que já desanimou de tudo, já nem está procurando emprego, já não entra nesse cálculo, que aí é um desafio da educação popular, resgatar essas pessoas. Você também não conta a mulher que é dona de casa como uma trabalhadora, que na realidade ela viabiliza, mesmo ela estando em casa, ela está trabalhando, porque ela viabiliza a chamada produção do trabalho, né? Porque o companheiro dela sai para trabalhar. Se ela não estivesse cuidando de tudo, ele não teria 8, 10 horas por dia para trabalhar. Se for contar de transporte, também 12 horas. E também você tem a situação também que a mulher, a partir do momento que está cuidando das crianças, trabalha também, que ela está fazendo a reprodução, certo, da mão de obra, porque ela está criando os novos trabalhadores. Então, é um cálculo muito ruim, esse cálculo do desemprego, que não considera isso. O empreendedorismo ele é uma alternativa se realmente tiver investimento e tiver qualificação das pessoas, porque se partir para organizar empreendimento, você chegar a achar que é uma pessoa que está, por exemplo, só que está ali com o carrinho de pipoca vendendo pipoca, você botar na cabeça dele que ele já é um empresário, você está iludindo a pessoa. O empreendedorismo, ele se torna viável se tiver realmente uma política pública que dê suporte tanto a dar estrutura para que esses empreendimentos realmente funcionem,
e também que dê qualificação para as pessoas realmente tocarem empreendimento, porque, do contrário, vai ser um trabalho mais precarizado do que quem está empregado, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, nessa questão dos empreendimentos. Eu acho que entra naquele assunto que a gente estava conversando, até uma, se não me engano, uma frase do Paulo Freire, que é o sonho da maioria dos oprimidos é se tornar um opressor, que é essa roda que fica girando, que a gente não consegue parar ela. E daí é um assunto muito interessante que eu queria também abordar, que a Dani, a nossa professora Dani, ela perguntou porque você citou do auxílio emergencial, que você acha que pode não ser uma boa ideia se for eterno, vamos dizer assim. Só que a Dani, ela chegou a perguntar, a professora Dani perguntou, Galvão, você acha que o recebimento de uma renda básica seria um impulso motivador um impulso ou motivador e condições mínimas para que as pessoas se organizem melhor para tocar os seus empreendimentos ou para a procura do trabalho? Você acha que uma renda básica vai ajudar mais ou piorar, vamos dizer assim? Eu acho que ela tem que ser uma política de transição, ela não pode ser uma política que vai ser uma renda, eternamente renda, que as pessoas vão se manter, porque senão você vai manter as pessoas só nessa condição. Então, ela tem que ser uma porta de entrada para outras políticas públicas que ajudem as pessoas a avançar para o empreendedorismo realmente organizado ou se inserir no mercado de trabalho, mas ela tem que ser um meio, não um fim, né? Se ela for considerada como um meio acompanhada de outras políticas públicas que realmente conduzam as pessoas a se desenvolver realmente, eu acho que é fundamental. Agora, se ela for vista só como um meio de acalmar a população e manter ela submissa a esse controle social, eu acho que é complicado. Mas é importante a renda básica, mas com uma porta de entrada para outras políticas públicas, porque a pessoa com fome, a pessoa não vai conseguir desenvolver nada. Muito bom. Ô, Caio, você quer acrescentar alguma coisa? Porque a gente está seguindo já para o final de live. É muito bom quando a gente tem um papo assim, porque a gente não vê nem o tempo passar. Se fosse por mim, eu ficaria horas e horas aqui falando sobre educação, porque é um tema muito importante para mim e para minha família, vindo de uma família que é uma minoria religiosa nesse país e teve que batalhar muito para conseguir alcançar um pouco o que seria o básico do básico. Então, é um tema muito importante para mim. Eu não sei se o Caio quer acrescentar mais alguma coisa. Bem, eu acho que o Caio tá tendo problemas técnicos também aqui, né? Deu uma apertada na sua voz, mas eu entendi. Eu não tenho nada a acrescentar, mas eu também. Foi legal você ter mencionado essa questão da sua família, porque essa questão de que o Galvão, que a gente trabalhou até agora, é uma situação que encaixa no meu pai, tipo, da minha mãe. Minha mãe veio de uma família estruturada, bem de vida, então ela teve todas as oportunidades de se tornar o que ela é hoje, um profissional, e isso ela tem mérito dela. Mas meu pai foi o inverso. Meu pai veio de uma família que morava na periferia de São Paulo, veio para Campinas, e ele não conseguiu concluir os estudos justamente pelo aquele ponto que a gente levantou antes, de que ele tinha que trabalhar. Ele não podia simplesmente continuar na universidade, né, de química que ele escolheu. Então, eu também convivo com essa situação da educação do Brasil, né, vivencio, e é por isso que eu acho muito importante debater isso, para a gente, né, conseguir gerar uma mudança nas pessoas. Então, é isso que tem para acrescentar e para finalizar mesmo. Então, Galvão, tem algumas considerações finais, porque foi um prazer ser aqui para conversar um pouco mais sobre educação. Se quiser falar mais alguma coisa, a gente está aqui para te ouvir. Então, não tive tempo muito de preparar, porque a gente está acompanhando uma série de outras situações aí. Mas a gente se coloca à disposição de contribuir no que for necessário, até para a gente construindo essa ponte, né, entre a academia e a periferia. Acho que a gente tem que ter esse papel fundamental de ajudar a construir essa ponte. E é fundamental o trabalho que a ANAX desenvolve, que os grupos de extensão também desenvolvem,
no sentido de se aproximar da comunidade. Eu acho que tem que ser uma mão dupla. Tanto esse trabalho tem que ajudar na formação profissional de vocês, como também eu acredito também que vocês deixando a contribuição nas comunidades, no processo de organização popular, isso acho que é fundamental. Certo, Galvão. Eu só terminar mesmo para agradecer você, agradecer seu tempo aqui para conversar com a gente, dizer que sim, a comunidade de Joana d'Arc ainda vive, sim, né? As pessoas ainda vão ouvir muito de vocês, eu espero. E eu acho que, bem, pela minha parte é isso. Tenho que agradecer também o Caio pelo tempo dele de conversar aqui, agradecer o estagiário por montar tudo a, a nossa infraestrutura aqui. Eu acho que é isso. Obrigado também para as pessoas que estão assistindo a gente, tiraram esse tempo aí para ouvir um pouco e aprender um pouco sobre educação. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigado. É a gente que agradece. Muito obrigado pela atenção.